Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás, não nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Que a cruz sagrada seja a vossa luz, não seja o dragão o vosso guia. Retira-te, Satanás, não nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Diga com o Padre, que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás, não nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos, bem acolhidos aqui neste exército. Quero agradecer imensamente a Madre Jane e a Madre Kelly e a todos aqueles do Instituto Hesed pelo convite. Estive aqui o mês passado e é verdade de que eu dizia ao mês passado, e alertava, portanto, a todos aqueles que estão nos escutando, sobre a importância, meus irmãos e minhas irmãs, da palavra de Deus. E essa semana, nós estamos aqui reunidos para acolher o comando de Deus: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Que alegria, portanto, podermos estar aqui hoje para corresponder a este apelo de Deus que nos convoca a viver esse fortalecimento nele. Por isso que eu convido você, nesse momento, a fazer uma coisa muito importante, é que o Espírito de Deus possivelmente esteja tocando você, para que você telefone agora para uma pessoa, a dizer a ela que aquilo que Jesus falará nesta noite, aqui neste exército, aqui nesse instituto, é para que ela escute. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira catequese é essa, é pelos ouvidos. E como será importante tudo aquilo que o Padre hoje vai colocar aqui. E entenda, meus irmãos, que eu não saí de tão distante para chegar até aqui, para falar aquilo que eu queria. Mas aquilo, portanto, que Deus quer que eu fale. Possa ser que eu tenha me preparado para dizer muitas coisas. E eu digo ao Senhor, se não é para dizer nenhuma delas, então que Ele coloque e lance para bem fora e utilize de mim como seu instrumento para que você possa ser obediente a esta convocação que Deus está fazendo hoje a você: fortalecei-vos em mim. Por isso, desde já, eu convido você a pegar a palavra. Onde é que está a sua Bíblia? Tire ela da sua gaveta. Pegue a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, ela cura, ela salva e ela liberta. Das inúmeras vezes que eu vim aqui ao Instituto Hesed, lá na Arquidiocese da Paraíba, onde realizo, diante de tantas situações de pessoas que chegam até a mim, para dizer que estão acometidas com o espírito mau, e por diversas vezes, meus irmãos, são dezenas e centenas de pessoas que nos procuram, pedindo a libertação daquilo que supostamente elas entendem que seja ação do maligno. E muitas dessas vezes, dessas centenas de pessoas que nos procuram, não foi necessário de nenhum momento abrir o ritual de exorcismo. Unicamente a leitura diária da palavra de Deus. Como um leite materno que possui todas as proteínas e vitaminas. Ali, a palavra de Deus curou, salvou e libertou a dezenas e centenas de pessoas. Somente com essa experiência da intimidade. Então, para obedecer o fortalecei-vos no Senhor, é preciso, olha aqui a primeira chave. O padre é professor também de teologia, e eu sou muito assim didático, não? E por isso que eu vou colocando as coisas nos pontinhos, né? A primeira chave para obedecer a ordem do Senhor, de fortalecer-nos nele, é de viver uma intimidade com a palavra de Deus. Por isso que eu convido você a pegar a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Vai soar muito familiar essa passagem que o padre agora irá ler. Vamos pegando aí Lucas, capítulo 4, versículo 14 seguintes.
para que nessa noite comecemos uma formação, e eu vou fazer essa formação hoje, e vou dar continuidade a ela amanhã. Então você que está hoje participando dessa formação, precisa estar conosco amanhã na continuidade, para que toda a obra que Deus precisa concluir, seja feita na minha e na sua vida. Então vamos pegar lá, Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim: Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus que você acabou de ler nesse momento. E eu queria começar essa noite de formação entendendo de que beleza que Jesus hoje chega naquela sinagoga. E chega na sinagoga para escolher um trecho do livro que tinha sido dado e tinha sido colocado em suas mãos. E o trecho justamente era esse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E sabe qual é o mais bonito de tudo isso? Que lá no versículo que a gente nem chegou a ler, ao 21, diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem na Escritura que acabastes de ouvir. Sabe qual é a grande alegria, minha gente? É que se Jesus, como cabeça da igreja, diz que o Espírito está sobre ele, quando nós pedimos uma bênção a Deus, não pedimos uma bênção que caia somente na nossa cabeça, ela cai sobre nós por completo. Se Jesus hoje está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, e a palavra mesmo diz: hoje se cumpre essa passagem, significa dizer, meus irmãos, que como corpo de Cristo, eu como membro do corpo de Cristo, também eu posso dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a palavra continua sendo a mesma na minha vida. Hoje, Padre Fábio, esta escritura se cumpriu, disso que você acabou de ler, disso que você acabou de ouvir. Por isso eu convoco você nesse momento a fazer o exercício e a dizer no seu coração: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga isso com toda a fé, mesmo diante de pessoas que estão me escutando agora debilitadas, doentes, pessoas que nesse momento estão angustiadas, pessoas que estão necessitadas da oração, da libertação, por si ou pelos seus. Diga nesse momento: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se Jesus disse na sinagoga que o Espírito estava sobre ele, e que hoje essa palavra se cumpriu, eu como membro do corpo de Cristo, também recebo essa ação do Espírito. Então eu preciso dizer hoje, nessa noite, tomando de posse, nesta semana em que Deus nos convida a nos fortalecer nele, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção e Ele me enviou. Então se apodere, portanto, desse Espírito. E nós precisamos nos apoderar. Sabe para quê, meus irmãos? Não somente para elogiar as belas palavras de Jesus. Infelizmente, muitos e muitos católicos, muitos e muitos cristãos, estão ainda naquela de dizer: mas que maravilha, que exército maravilhoso, que instituto maravilhoso, que palavra maravilhosa esse padre está dizendo. Mas é preciso, meus irmãos, no momento em que a gente entende de que o Espírito está sobre nós, e ir muito mais além do que os belos testemunhos, do que as belas pregações, é preciso que na sinagoga
é preciso que diante de Jesus a gente assuma uma segunda postura. E a postura, meus irmãos e minhas irmãs, é essa: é fixar os nossos olhos em Jesus. Essa, portanto, é a grande ferramenta de Jesus. É de que falando a palavra, profetizando, Jesus hoje está profetizando nessa palavra. Ele disse: o Espírito Santo está sobre mim. Fecha o livro e depois ele mesmo diz: hoje está se cumprindo essa passagem da Escritura. Quando eu e você dizemos juntos: o Espírito Santo está sobre mim, Jesus está também dizendo: pois hoje, Maria, José, Daniela, Maria, hoje esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir está se cumprindo. É para que, meus irmãos e minhas irmãs, comecemos essa semana, sabe, dizendo o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. E porque o Espírito do Senhor está sobre mim, olhos fixos em Jesus. E que maravilha é quando nós escutamos a palavra e fixamos o nosso olhar na palavra. Porque tem muitos que escutam a palavra e se distraem. Até escutam, veem que é bonita, mas não tem bons propósitos. Não mantêm, ou seja, não apresentam disposições para acolher a palavra de Deus. Por isso que eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nesse momento a dizer: Senhor, eu preciso começar esta semana com o meu olhar fixo em Ti. E eu disse a vocês que a nossa formação, ela começaria hoje e terminaríamos amanhã, porque existem 3 áreas na vida, e eu queria que vocês anotassem agora. Existem 3 áreas que nós vamos pedir, segundo essa palavra, que nós acabamos de escutar. Amanhã eu vou repeti-la. De Lucas capítulo 4, versículos de 14 até 21. Existem 3 áreas que de hoje para amanhã nós vamos estudar e vamos escutar bem para pedir a Deus o fortalecimento. E são essas 3 áreas que mais o demônio tende a se apropriar. Então, a primeira delas é o intelecto. A segunda são nossas emoções, nossos afetos. E a terceira é toda a nossa vida. Percebam só de que essa formação, essa pregação que o padre está fazendo agora, é para dizer o motivo por que nós temos que pedir a graça de Deus. Porque o inimigo de Deus investe na nossa mente, investe no nosso coração e investe na nossa vida. Hoje, o padre vai ficar com o primeiro ponto. O inimigo de Deus investe na nossa mente. O porquê, portanto, eu preciso dizer que o Espírito de Deus está sobre mim? Meus irmãos, todos nós somos batizados. Se fazemos parte desse exército, a primeira marca que carregamos é a do batismo. Já imaginou o porquê eu e você fomos batizados? Qual é, portanto, a diferença do batismo de João Batista para o batismo de Jesus? É que o batismo de Jesus confere a graça. Às vezes nós ficamos dizendo: eu preciso da graça de Deus, eu preciso. Mas na verdade, o que é que o catecismo diz a respeito do que é a graça? Porque queremos então, ou seja, ter uma ideia do que seja, porque às vezes nós a pedimos tanto e nós não sabemos o que é a graça de Deus. Hoje Jesus está dizendo o que é a graça. É a autoridade que eu e você temos de dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa, portanto, é a graça. É por isso que eu e você precisamos viver essa intimidade com o Espírito Santo. É assim, portanto, que iniciamos essa nossa semana, e suplicando a Deus nessa semana, que Ele nos mande o Espírito Santo, porque Ele é a graça que Jesus comunicou. Sabe por quê, gente? Porque a nossa mente é fraca. Quantas e quantas vezes a gente não está fazendo as coisas, quando menos espera, e esquece algo que nos foi dito. Vamos até o supermercado fazer algumas compras, vamos na intenção de comprar umas coisas, voltamos e nos esquecemos. Ou não nos lembramos, por exemplo, dos horários nossos de oração. Quantas e quantas vezes essa nossa mente não se manifesta cada vez mais enfraquecida, nós vamos perdendo a memória. E sabe o porquê nós precisamos da graça de Deus? Nós precisamos da graça de Deus porque quando o Espírito de Deus atua na nossa vida, Ele vai potencializando.
É por isso de que nós precisamos viver na graça de Deus. Amanhã eu vou tocar no coração e na vida, nos desejos e em todo o nosso ser. Muito embora os nossos desejos e toda a nossa conduta seja enfraquecida, porque afinal de contas, nós precisamos dessa graça para que potencialize. Nós precisamos potencializar em nós a graça divina. E é por isso de que hoje, quando Jesus entra na sinagoga e convida a mim e a você dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, é para que eu e você tomemos posse desse Espírito, de que se a nossa mente está num nível, ela vai superar níveis extraordinários, porque assim atua a graça de Deus na nossa pobreza. Por isso é que hoje, o Padre daqui a pouquinho vai começar a fazer uma oração de cura e libertação por todas as nossas faculdades da mente. A mente, com certeza, é uma primeira área que o inimigo de Deus atua e que enfraquece muitas e muitas pessoas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o convite do Senhor hoje é para que nessa sinagoga fixemos o nosso olhar nele. Fixar o nosso olhar no Senhor. Fixar o nosso olhar em Jesus. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e dizer, não é? Fixar o nosso olhar no Senhor. A fixar o nosso olhar em Deus. A dizer, Jesus, eu preciso fixar o meu olhar. A minha mente enfraquecida, os meus desejos enfraquecidos, a minha vida enfraquecida, toda ela tende. E é isso que depois, inclusive na Sagrada Escritura diz que nós tendíamos à inimizade com Deus. E essa tendência, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser enxertada, precisa ser vacinada pela ação do Espírito Santo, para que a mente minha fraca, os meus desejos fracos, a minha conduta, as minhas inconstâncias, as minhas incoerências, comece a ganhar consistência. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não sofreu pelas nossas inconsistências? Do quanto inconsistentes nós fomos. E eu quero suplicar a Deus nesse momento, justamente por essa área primeira, fortalecer a nossa mente. E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a pedir a Deus, nessa primeira formação de hoje, sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, para que você se apodere dessa primeira oração, das outras duas que o Padre vai fazer ainda amanhã, dessa primeira oração que o Padre vai fazer sobre a mente. Vamos considerar, em primeiro lugar, o caso de nossa mente. É nela que Satanás costuma ganhar muito terreno, fazendo sempre pressão sobre o nosso modo de pensar. Como ele leva vantagem sobre nós nessa área. É impressionante como o inimigo de Deus leva vantagem. Até perturbando, meus irmãos, a nossa comunidade de fé. Com pessoas que levantam o estandarte de Cristo, mas é somente um estandarte. Não é para fixar o olhar nas palavras de Jesus, mas é para, estendendo um estandarte de Cristo, apresentar uma falsa doutrina para você. Eu espero que você não consiga somente enxergar aquela palavra, mas enxergar o coração de Jesus. A Santa Igreja tem apresentado aquilo que Jesus apresentou naquela sinagoga. Mantenha o seu olhar fixo. Quantas pessoas nas redes sociais estão confundindo inclusive católicos com católicos, com sugestões, colocando na sua mente teorias contrárias à doutrina da igreja, e isso tem enfraquecido, meus irmãos, o corpo da igreja. Você não, e tenho certeza que de onde você está, você consegue ver o dedo midinho do qual você está aí, do pé. Possa ser que você até compreenda que ele é insignificante, mas se esse dedo midinho do seu pé infeccionar, todo o seu corpo vai ficar febril. Eu não posso ser um batizado cheio do Espírito Santo como Jesus hoje profetiza. Eu não posso viver uma vida no Espírito. E temos que ter muito cuidado para não sermos dentro da sua comunidade paroquial, dentro do seu grupo de oração, dentro desse exército, uma úlcera. Você tem sido uma ferida porque você tem seguido as instruções do inimigo de Deus que tem perturbado a sua fé. Nós sacerdotes, eu tenho certeza que um grande número de sacerdotes escuta também esse momento. E eles são de acordo que tem crescido o número de pessoas que vêm se confessar para dizer, padre, eu venho me confessar porque eu tenho duvidado da presença de Deus.
Eu tenho duvidado da presença da Eucaristia. Eu tenho duvidado da confissão. Quantos católicos têm medo? Ou como não têm medo, não se aproximam da confissão porque não acreditam na confissão. As sugestões que o inimigo coloca na sua mente para que você não se confesse. Sabe por quê? Sabe qual é o motivo dessas sugestões? Porque o inimigo de Deus sabe que no dia que você confessar todos os seus pecados com profunda contrição, o inimigo de Deus sabe que nem no dia do julgamento final esses pecados serão lembrados. E sabe por quê? Porque Deus não guarda ressentimento. Quando Ele perdoa, Deus perdoa para sempre. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, dá seriedade nesse campo que o inimigo de Deus ultimamente está atuando. E sabe de qual é a principal ferramenta? E vá colocando aí no seu caderninho, a principal ferramenta das torturas que o inimigo tem feito na mente dos cristãos é confusão. Tem criado confusão e tem levantado pessoas para confundir. Lembre que se o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você, é para que na igreja, irmã Raquel falava da importância de estar unido com a igreja. Desde já com esse recado dela, todos nós entendemos o porquê o Espírito está sobre nós. É para que eu seja canal de unidade e comunhão. Sabe o que significa ser nesse corpo sinal de unidade e comunhão? É me absolver nesse fortalecei-vos em Deus para ser um bálsamo nessas feridas que o corpo de Cristo muitas vezes apresentam, de fofocas dentro de grupos, de competições dentro de grupos, de paróquias, de desonestidades dentre as pessoas aí do seu movimento, da sua pastoral, de disputa, de leigos com padres, de perda de identidade, daquelas realidades que nós já não entendemos mais. O inimigo de Deus tem confundido, e a gente tem olhado para a realidade eclesial, você tem olhado para a sua realidade e não tem entendido absolutamente nada. Como é que a igreja se posicionava assim? Hoje as pessoas já estão liberando, já estão dizendo dessa forma. É bom que a gente se instrua, meus irmãos. E o grande remédio, quer uma vacina para combater este vírus da confusão que o inimigo de Deus está colocando na mente dos cristãos? Compre o catecismo da Igreja Católica. Vá ler o catecismo da Igreja Católica e você não vai ter dúvida mais nenhuma. Deixe dessa sua preguiça de estar procurando na internet respostas sobre o que você tem dúvida. Se você pode chegar numa loja religiosa, comprar o seu catecismo e começar a ler. Deixe de ser um cristão, de estar procurando informação em site, disso e daquilo outro. Você tem um depósito da fé, que você pode ir na sua loja virtual, lá numa loja virtual, ou mesmo numa loja religiosa. Inclusive nesse momento em PDF, você pode baixar, inclusive no seu celular, todo o catecismo da Igreja Católica, para que o inimigo de Deus deixasse de implantar a semente da confusão na mente dos cristãos. Era preciso que esse exército se levantasse com a Bíblia, com o texto, com a imagem de São Miguel, mas com o catecismo da Igreja Católica como escudo. Ali estão todas as decisões da igreja, ali estão todas as decisões do magistério, ali estão tudo que os padres da igreja nos falaram. Se nós queremos alcançar a libertação da nossa mente, vamos nutrir a nossa mente com aquelas fontes que a igreja nos deu, para que, lavando o nosso juízo, tirasse dele todos os nossos critérios, os nossos caprichos. Tem muito cristão por aí caprichoso, querendo inventar teoria, querendo inventar doutrina. Entendamos, meus irmãos, de que tudo aquilo que nós professamos não foi em nada criação da igreja. Quando o padre vai batizar, ontem na missa eu celebrava um batismo dentro da missa, e eu dizia, depois que eu professava a fé com os fiéis, eu dizia: esta é a nossa fé, que da igreja recebemos, e sinceramente professamos. Não foi criado pela igreja não, nós recebemos dela, porque quem deu a ela foi Jesus. E eu queria nesse momento, que entendendo de que a nossa mente enfraquecida precisa ser fortalecida, amanhã eu vou rezar sobre o coração e sobre a vida. Eu convido você a colocar a mão agora na sua fronte, como você está vendo que o padre está colocando agora. Como você sabe, a nossa mente, o nosso intelecto e raciocínio faz parte da nossa alma.
A vida de Deus não é raciocínio lógico, ainda que ela não seja de nenhuma maneira irracional. Mas temos de tomar providências para que Satanás não controle o nosso modo de pensar. É o pensamento do homem que Satanás ataca primeiro, meus irmãos. Observe que no jardim do Éden, quando Satanás começou a conversar com Eva, a primeira coisa que ele colocou em Eva foi dúvidas na sua forma de pensar. Deus está querendo hoje fortalecer o seu pensamento. A serpente, diz Gênesis 3:1, é o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Naquele instante o demônio começa a colocar no juízo de Eva, lança na mente dela uma sugestão de dúvidas na sua relação com Deus. Se não rechaçarmos ou rejeitarmos tal sugestão, essa foi a falha de Eva. Ela ficou na dúvida e ela começou a alimentar aquelas dúvidas, aqueles critérios, aquelas teorias. Será que realmente essas coisas, porque o mundo mudou, não também está mudando? A igreja precisa evoluir, a igreja precisa pensar, e as pessoas têm enxertado a nossa mente, e têm criado, gente, infelizmente têm criado na nossa igreja, grupos provenientes dessas teorias e dessas doutrinas, que têm enfraquecido, infelizmente, a unidade e a comunhão. Tem criado dúvidas, tem criado muros, tem criado muralhas entre nós. Então, colocando a mão na sua mente, diga nesse momento: Satanás não tem poder de colocar dúvidas e sugestões na minha mente. Ele não tem esse poder. Você sabe que ele ganha muito terreno na área da enfermidade, simplesmente porque não rejeitamos as suas sugestões. Ele faz até pensar numa enfermidade qualquer, e se você não rejeitar aquela sugestão, que ele fica colocando na sua cabeça que você está doente, de que você está depressivo, de que você está abandonado, de que as pessoas não olham para você, de que as pessoas rejeitam você. Se você não começar a rejeitar essas sugestões, é verdade que muitos sintomas, muitas dores vão começar a aparecer em toda a sua vida para lhe convencer de que você está enfermo, para lhe convencer de que você está certo das mentiras que você quer levantar. Essa enfermidade, essa doutrina, essas teorias, essas doutrinas, são todas mentiras sugestionadas pelo inimigo de Deus. Então coloque a mão na sua mente e diga: o Espírito do Senhor está na minha mente. O Espírito de Deus está sobre mim. E que Ele fortaleça a minha mente. Eu não quero, meus irmãos, e diga: eu rejeito e anulo completamente a todas as sugestões do inimigo de Deus na minha mente. Eu não sei se você sabe, mas a palavra ansiedade no texto original quer dizer distração. E a palavra distração significa tirar os olhos de Jesus, é não ter mais os olhos fixos nele. Como hoje a nossa sociedade não está padecendo de ansiedade, e o motivo é um só, é que Jesus fala e a gente não fixa o olhar em Jesus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente até achou muito bonita e prazerosa a presença de Jesus, mas porque nós tínhamos interesses por trás, até que eles fossem conquistados. Temos que fixar o olhar em Jesus, porque temos somente a Ele. Então eu peço que nesse momento, você segurando a palavra de Deus, se ansiedade significa distração, e isso expressa com muita propriedade toda a ação de Satanás na área da sua mente, pois o que ele procura é distrair-nos, é nos tirar o pensamento da verdade, é tirar o pensamento de Deus. Então nesse momento diga: eu renuncio a toda distração, eu renuncio a toda ansiedade e a toda distração, eu renuncio a tudo aquilo que vem sendo sugestionado na minha mente e a tudo aquilo que vem provocando para que os meus olhos saiam de Jesus. Observe as palavras ansiedade, cuidados, sobrecarregados. Tomemos, portanto, consciência, meus irmãos, de que o inimigo de Deus quer nos tirar da verdade, porque ele sabe
que quando os ramos estão ligados à videira, todos os ramos ficam fortalecidos. E nos cortando da videira, nos fazendo com que a minha vida seja rompida da verdade, você sabe que o destino do galho é secar, é ser colocado no fogo. Não permita que o demônio seque a sua vida. Não permita que o demônio extraia você da verdade de Deus. Ponha os seus olhos no Senhor. Crie juízo diante das teorias e das coisas que você tem levantado. E tem sido contraditórias ao Evangelho, inclusive, de Jesus. Em virtude dessas insistências que Satanás exerce sobre a nossa mente, para tirar-nos da verdade de Deus, e a nossa alma fica como que cansada. Pessoas que não conseguem mais rezar. Você até acompanhava todos os dias o exército de São Miguel, já não consegue mais. É como se você tivesse perdido o apetite. Graças a Deus que alguém telefonou para você e disse: escute essa pregação hoje. Tome cuidado com essas ansiedades de toda espécie de natureza. Elas costumam nos distrair, porque isso é uma estratégia de Satanás, que visa roubar de nós o descanso que o Senhor veio nos dar. A força que Deus veio nos dar por meio do seu Espírito. Então vamos pedir ao Senhor na noite de hoje, meus irmãos. Se a ordem dessa semana é fortalecei-vos no Senhor, coloque a mão na sua cabeça e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu, porque Ele me consagrou. E se a sugestão de Satanás é criar confusão, ansiedade e distração, nós clamamos pelo poder de Jesus, que todos esses inimigos infernais nos deixem imediatamente. E nos deixem porque eles querem de toda forma nos tirar da verdade de Deus e de sua intimidade. Eu me abandono docilmente à vontade de Deus. E a tudo aquilo que eram critérios, pensamentos, sugestões, caprichos. Tudo aquilo que eram falsas doutrinas criadas por você. Você achou até bonito uma palestra, um diálogo. Era tudo muito organizadozinho, os argumentos, mas você estava negando as verdades que a igreja recebeu e que sinceramente professa. E é essa a nossa alegria, é assim que diz o ritual do batismo. Essa é a nossa alegria em Cristo Jesus, de termos acolhido o que a igreja professa e transmite sinceramente. Então eu quero nesse momento suplicar ao sangue de Jesus que se derrame na minha mente, a quebrar toda a sugestão do inimigo de Deus. E eu nesta hora me valo do Espírito Santo para que potencialize a minha mente, devolva a ela a capacidade de pensar em Deus, de permanecer na sua intimidade e na sua verdade. Faça o sinal da cruz na sua testa, faça o sinal da cruz mais uma vez na sua testa, e faça pela terceira vez o sinal da cruz na sua testa, consagrando a sua mente, e tudo aquilo que eram de fragilidades caiam por terra, e a nossa mente fortalecida no Espírito, seja agora nutrida pela ação do Espírito, que é a graça de Deus, que potencializa, que eleva, que nos dá, portanto, visão nova. Diga comigo assim: amém. Amém, Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim, e hoje se cumpriu essa palavra. E amanhã nós vamos continuar a formação sobre as emoções e os desejos e sobre toda a conduta de vida. O primeiro campo, a mente. Amanhã o coração e a vida, e vamos, vivendo esta semana, do qual o comando do Senhor é: fortalecei-vos em mim. Amém.